Olá, meu nome é Maria Tereza Martins Fávero, hoje é dia 7 de dezembro de 2020 e eu falo da minha residência aqui em Paranavaí. Eu vim aqui para contar para vocês um pouquinho da minha trajetória artístico-cultural aqui no município de Paranavaí. A minha história na dança, ela começou em 1982, quando a convite de uma amiga eu fui fazer aulas de jazz com a professora Marina, a quem eu carinhosamente chamo de Tia Marina. A Tia Marina é a minha grande inspiração da dança, sempre foi a minha grande incentivadora e aquela que me deu forças para que eu chegasse aqui onde eu cheguei. Tudo que eu sou, eu devo a ela e grande parte do que sei também devo a ela. Eu fui aluna da Tia Marina de 1982 até 1992. Ela conta que quando eu entrei no jazz eu era muito desengonçada, mas eu me apaixonei rapidamente pela dança e comecei a fazer todas as aulas que tinha na academia, passava o dia todo lá, então rapidamente eu fui melhorando, tanto que em 2 anos eu fui promovida a assistente da professora. Como assistente, eu comecei a aprender muito com ela, eu era assistente das aulas de jazz infantil, infanto-juvenil, e comecei a aprender muito e ela pediu então que eu passasse a fazer cursos, ela me incentivou a fazer cursos fora. E eu fiz curso com professores de renome na época, como por exemplo a Rita Pavão do Balé Teatro Guaíra, Mário Nascimento do Balé Estádio, Pedrito Berdais, Elaine Saliniero, Roseli Rodrigues do Grupo Raça, entre outros. Ela também me incentivou a fazer balé clássico. Eu comecei a fazer balé clássico aqui no Conservatório em Paranavaí e depois de um tempo eu passei a fazer aulas de jazz e balé na cidade de Maringá. Por conta da dança, eu acabei cursando, nesse mesmo período, a Faculdade de Educação Física, então eu sou graduada em Educação Física. E em 1992, era o meu último ano aqui em Paranavaí, a Tia Marina permitiu então que eu escrevesse o roteiro do festival de final de ano daquele ano, Então foi a minha primeira produção enquanto diretora de espetáculo. Depois disso, então, eu casei, fui embora daqui de Paranavaí, tive filhos e acabei retornando para Paranavaí em julho de 1998, que é de onde eu retomo agora para falar sobre essa minha trajetória. Quando eu retornei, então, como professora. Eu iniciei em 99 dando aulas de jazz no Sesc de Paranavaí. Eu dei aulas, eu dançava, dava aulas e depois de um tempo eu deixei de dar aulas e acabei ficando apenas com a direção artística, cenografia, figurinos, com a direção geral, a coordenação geral dos espetáculos. Em 99, então, eu iniciei com um grupo de 8 alunas. Dessas 8 alunas, 2 permanecem até hoje comigo e são professoras do grupo, que é a Isabela Bertelli, que é professora de jazz, e a Fernanda Gita, que é a professora de hip hop. Essas 8 alunas, então, no final do ano nós fizemos a nossa primeira apresentação, que foi a primeira vez que eu me vi, então, realmente sozinha, Eu não tinha mais a Tia Marina, então eu coreografava, eu corria atrás da música, eu corria atrás do cenário, mesmo que não tivesse, que fosse um cartaz para colocar, então eu passei a fazer todas as funções, e não só apenas a função de professora. Durante esse período, durante esses 20 anos, então de 1999, 21 anos agora, como produtora artística da dança, eu produzi vários espetáculos, eu vou citá-los, não vou falar sobre todos, porque o tempo não permite, e depois eu vou falar de alguns que me marcaram
marcaram a minha trajetória, o meu aprendizado, mas que principalmente eu penso que marcaram a trajetória do público, né? Que marcaram o público. Porque eu sinto que são espetáculos que, quando foram apresentados, eles levaram algo de novo para o público e tiveram uma boa resposta do público. Então eu vou falar um pouco sobre eles na sequência. Então em 2000 foi o espetáculo Brasil na Ponta dos Pés, depois O Mundo na Ponta dos Pés, Alice no País das Maravilhas, A Praça da Dança, Abracadabra, Um Conto às Avessas, O Mundo Maravilhoso do Circo, Dancing Movies, Vem Dançar Comigo, Realizando Sonhos e 10 anos dançando para você. Então em 2009 eu fechei um ciclo com uma retrospectiva com o espetáculo 10 anos dançando para você. Depois disso veio Além da Imaginação, Bem Brasil, Sentimentos, Alice no País das Maravilhas, 4 Estações, Dancing Movies Kids, Uma Noite na Broadway, Rei Leão, Popstar, Os Melhores Anos de Nossas Vidas e 20 anos eu faço parte dessa história em 2019, fechando um novo ciclo de mais 10 anos, né? 20 anos no total. Então eu vou falar um pouco agora dessa trajetória desses 20 anos e vou falar um pouco da direção artística, né? Como diretora artística desses espetáculos, alguns pontos que foram muito marcantes, tanto para mim como para o público, de Paranavaí que estava lá presente assistindo. O primeiro deles que eu gostaria de chamar a atenção, é claro, é a Praça da Dança. Não que ele tenha sido um espetáculo que tenha feito uma diferença em termos de beleza ou algo diferente, mas eu gostaria de citá-lo porque foi a inauguração do teatro, né, pra gente. Foi a primeira vez que nós levamos um espetáculo de final de ano ao teatro. E aquilo foi simplesmente maravilhoso. Então, quando você chega com a dança num local apropriado, né, e você tem possibilidade de trabalhar com cenário, com trocas de cenário, locais para guardar o cenário, com coxias, com iluminação, tendo uma cabine, um iluminador. Então, aquilo era simplesmente uma maravilha. Mas eu não sabia lidar com nada daquilo. Então, foi importante porque eu vi que para eu levar para o público experiências inovadoras, eu também precisava ter experiências inovadoras, eu também precisava aprender. E daí eu passei a diversificar um pouco os meus cursos. Eu passei a fazer curso de cenografia, curso de iluminação, produção de espetáculo, elaboração coreográfica para crianças e, enfim, passei a ter um olhar diferente, né? Passei a me alimentar de cultura e com um olhar diferente. Então eu não assistia mais apenas a dança ou musical, eu assistia ao cenário, eu assistia ao espetáculo como um todo, procurando, né, aprender com tudo que eu via. Bom, depois disso, o espetáculo O Mundo Maravilhoso do Circo, ele foi um espetáculo muito importante, porque eu trabalhava no Sesc, então eu falei com a Taninha, Taninha, eu queria muito levar para o público algo diferente, não só a dança, porque até então a gente fazia uma coreografia, outra coreografia, outra coreografia, eu queria algo diferente, né? Eu queria que o espetáculo fosse dinâmico, eu queria que tivesse teatro junto, e que não ficasse assim, dança uma coreografia, fecha a cortina, e foi nesse sentido, então, que ela tinha o grupo de teatro dela, os meninos vieram, e eles eram 2 palhaços que alinhavavam todo o espetáculo. Entre as coreografias, eles faziam as suas palhaçadas e apresentavam o próximo número, o público dava risada. E eu trouxe também, nós não tínhamos escola de circo aqui, eu trouxe uma escola de circo de Campo Mourão, que faziam os números circenses, cuspiam fogo, e daí a coreografia que entrava trabalhava com fogo. Foram números interessantes.
e que surtiu exatamente o efeito. Então, enquanto diretora artística, aquilo que eu pensava aconteceu, nessa interação com o público. Essa mistura do teatro e da dança foi uma coisa muito interessante. Então os palhaços, às vezes, eles passeavam pelo teatro, eles sentavam na ponta do palco. Então foi um espetáculo que marcou muito essa minha trajetória de direção artística. No ano seguinte, eu assisti um espetáculo que o Teatro Guaíra, a Fundação Cultural trouxe para cá. Era um espetáculo do Guaíra, que chovia no palco, e eu fiquei encantada com aquilo, e eu falei, gente, a gente também precisa aprender a fazer chover no palco. A gente tem o palco, se eles fizeram chover aqui, a gente também consegue. E o Adalto, então, falou para mim, não, Maria Tereza, eu vi como eles fizeram, a gente tem condições de fazer, e a gente trabalhou e fez chover. Então o Dancing Movies, ele fazia uma alusão aos filmes de dança e do cinema. E na cena, né, a gente reproduziu a cena então do Cantando na Chuva, e nós fizemos então chover no palco. E o público ficou encantado, tal como eu fiquei quando assisti o Guaíra. O público ficou encantado com aquela chuva caindo, aquele monte de água descendo, para onde ia toda aquela água. E o Teatro Guaíra, eles tinham um sistema, né, de drenagem própria, nós não tínhamos. Então, quando acabou o espetáculo, que era a última coreografia, a gente fechava a cortina e umas 30 pessoas, eu construí uma piscininha, e umas 30 pessoas carregavam aquela piscininha para o fundo e jogavam a água fora. Mas como o público não vê, né, o que o contra-regra faz, o público ficou maravilhado. Então, também é um espetáculo que realmente marcou a minha trajetória. Bom, outro espetáculo que eu considero muito importante é o espetáculo Bem Brasil. O espetáculo Bem Brasil, eu escutava muito, as pessoas me encontravam e elas falavam assim, Maria Tereza, mas você nunca, você dança pouca música nacional, eu sinto falta de música nacional no espetáculo. Então eu falei, bom, então tá, então vamos fazer um espetáculo brasileiríssimo, todo de música brasileira. E foi assim que aconteceu. E a parte de cenário, então quando eu crio o cenário, né, muitas coisas nós fazemos. Então nós tínhamos um cenário que era todo de fitas coloridas de tecido, que imitavam aquelas fitinhas do Nosso Senhor do Bonfim, inclusive estava escrito na fita Nosso Senhor do Bonfim, e as roupas, elas combinavam com as fitas, o que dava um colorido muito grande ao espetáculo. E além disso, né, as músicas, então nós dançamos chorinho, bossa nova, pagode, samba, foi muito bonito mesmo. E uma coreografia muito marcante também desse espetáculo, nós tínhamos um afro-jazz, onde uma baiana tinha uma saia que tomava o palco todo, e os bailarinos eles ficavam por baixo dessa saia. E depois, conforme a coreografia iniciava, eles iam saindo. Então eu acho que isso representa muito as nossas tradições, né, a nossa cultura, as nossas raízes, né, esse nosso nascimento, né, dessa cultura africana. E isso também foi uma coisa muito bonita de se levar ao palco, e que eu acho importante ressaltar. Na sequência, e eu gostaria de frisar que esse é o espetáculo que mais mexeu comigo, tanto do ponto, como diretora artística, como público, né? Eu me considerando público, que foi o espetáculo Sentimentos. O espetáculo Sentimentos, ele nasceu de uma necessidade que eu tinha de fazer com que o público sentisse aquilo que nós levávamos ao palco. Porque eu sempre falo, nossa gente, eu amo dançar, né? Dançar é uma sensação tão gostosa, mas eu queria que o público sentisse que aquela dança, né, não é apenas um movimento, que aquele movimento, aqueles corpos se movimentando é muito mais que isso, né?
aquilo é uma verdadeira expressão artística, uma expressão, muitas vezes uma expressão daquilo que a gente está sentindo. Por isso, o espetáculo Sentimentos. Então, foi um processo em que eu pedi, então, que os bailarinos, a gente precisava que eles não apenas dançassem, mas que eles levassem para o público, que cada dança fosse uma expressão daquele sentimento. Eu escrevi um texto sobre cada sentimento e senti a necessidade também de falar os textos. Então, eu fiz a leitura dos textos entre as coreografias durante os espetáculos, porque era um sentimento muito próprio que eu não poderia deixar que outra pessoa fizesse, que talvez ele não saísse com o mesmo significado. E nesse espetáculo, então, em vez de trabalhar com cenário, eu optei por trabalhar com elementos cênicos. Então, ao fundo nós mantivemos a rotunda fechada, então sempre preto, e os elementos cênicos, por quê? Porque eu não queria que o olhar do público se desviasse para um cenário que chamasse mais atenção do que aquele sentimento que estava sendo expresso. Eu queria que o público tivesse a todo momento se conectando com os bailarinos. E foi isso que aconteceu. Uma coreografia chamada Amor e uma outra coreografia chamada Paixão, nós recortamos milhares de papel crepom, como se fossem pétalas de rosas vermelhas, e eu queria que durante o amor é algo sublime, então que essas pétalas caíssem bem lentamente durante toda a coreografia, do começo ao fim, né? E se nós jogássemos, elas não cairiam. Então, conversando com o Adalto, com a Isabela, Felipe, a Adriana, a Isabela Bertelli, a Fer, a Ellen, né? Eu tenho uma equipe muito boa, cheia de ideias, né? Então o Adalto falou pra gente assim: Maria Tereza, vamos fazer umas cestas com um arame, né, embaixo, e se a gente chacoalhar isso, elas vão caindo lentamente pelos buraquinhos do arame e vai dar esse efeito que você quer. E realmente deu o efeito e foi maravilhoso. Outra coisa interessante é uma coreografia chamada Solidão, que fechava o espetáculo. Então nós já tínhamos feito a chuva. Eu falei pro Adalto assim: olha, Adalto, eu não quero que chova, né? Porque eu quero uma coisa assim, sabe aquela garoa fininha? Então nós trocamos todo o sistema da chuva por um sistema de irrigação e uma luz bem tênue, uma roupa nude, porque para mim o céu cinza e a garoa gera uma certa angústia que me lembra talvez aquela angústia da solidão. Então isso no palco, aliado à música, à iluminação, foi um sentimento, transmitiu realmente esse sentimento de solidão. Então quando terminou o espetáculo, muitas pessoas saíram de lá chorando e vinham falar: nossa, foi muito lindo, nossa, eu senti realmente, eu senti raiva na hora da raiva, eu senti angústia na hora da solidão. E então eu considero, enquanto diretora artística, né, eu considero esse um dos melhores espetáculos, e dentro dessa trajetória eu acho que se o público for consultado, ele vai falar que realmente foi um dos espetáculos mais bonitos que ele já assistiu. Gostaria também de frisar o Alice no País das Maravilhas, que foi feito no mesmo ano. E completamente diferente dos sentimentos, a gente optou pela riqueza de detalhes. Então, como era um espetáculo infantil e infanto-juvenil, nós fizemos um capricho, né, nas maquiagens e nos figurinos. O detalhe das maquiagens é algo muito rico e reproduz com muita fidelidade a todos os personagens do Alice. E o cenário também foi muito rico, foi um cenário todo feito, ele todo em espuma. E então, assim, diferente de Sentimentos, ele é um espetáculo que pode ser, enquanto diretora, eu posso destacá-lo pela riqueza dos detalhes, né? E que o público apreciou pela fidelidade em relação aos personagens. Foi muito bonito.
E em 2014 eu tirei da gaveta um projeto que já estava há 2 anos. Então eu tirava, colocava no papel, falava, não tá como eu quero. Então eu voltava ele para a gaveta, que é o 4 Estações. O 4 Estações, ele, como o próprio nome diz, levou para o palco verão, primavera, outono e inverno. E com a ajuda de elementos cênicos, novamente, não houve ajuda de cenário. E eu queria exatamente isso, né? Dentro dessa trajetória, eu queria que o público sentasse ali e falasse, nossa, parece verão, parece inverno, parece outono. E eu creio que realmente a gente conseguiu isso. Tem algumas coreografias marcantes, né? Uma delas é a coreografia do outono. São 2 coreografias do outono, uma delas é a areia e a outra são a das folhas secas. Então dançar com areia é muito difícil, porque a gente jogava areia para cima, às vezes ela caía nos olhos, mas o efeito era maravilhoso da areia e da luz. Até hoje eu encontro pessoas que falam, nossa, vocês tinham que reproduzir novamente aquela coreografia. E outra coisa que também agradou muito o público foi a neve. A gente usou o mesmo sistema das pétalas, eu trouxe 10 sacos grandes de bolinha de isopor de São Paulo, vieram de São Paulo, para que a gente pudesse reproduzir a neve. E ficou realmente, a gente tinha a impressão, eu queria muito poder jogar ventilação no teatro também, jogar neve no teatro inteiro, mas depois eu não teria como limpar tudo aquilo. Mas a gente deixou o ar bem gelado, e a gente fez nevar apenas em cima do palco, e quando o espetáculo terminou você olhava o chão do linóleo, né, do palco, e você via que lá tinham pétalas de rosas, lá tinham folhas secas, água, areia e tinha também neve. Então você via que as 4 estações haviam passado por ali e foi isso que o público viu. Bom, depois disso, eu pensava assim, bom, eu preciso levar alguma coisa diferente agora para o público, né? A gente precisa mudar radicalmente. E eu queria muito fazer Rei Leão, mas não tive coragem, então eu decidi escrever Uma Noite na Broadway, procurando ser o mais fiel possível aos espetáculos da Broadway. E Uma Noite na Broadway era completamente diferente daquilo que havia acontecido nos 2 anos anteriores, era puro brilho. Os cenários foram todos feitos por nós, né? Então eu idealizei os cenários e nós fizemos, né, com a ajuda do Adalto, do Gerê, de todo o pessoal da academia. Então nós fizemos uma cortina de fitilhos prateada, maravilhosa, que pegava aqueles 14 metros do fundo do palco, toda em volta com madeirite com iluminação, uma escadaria toda iluminada. E imagine, né, o fitilho prateado com a luz, realmente dava pra gente jogar luz vermelha, luz verde e ele trocava de cor. No Hairspray também nós jogamos umas bolas em fios de nylon transparentes, umas bolas de papel laminado que se alternavam com globos de luz que também dava um efeito maravilhoso. No Burlesque nós fizemos um letreiro que pegava o palco inteiro, né, letra por letra, com mais de 2 metros de altura, e em cada letra nós colamos cacos de espelho, que quando jogava a luz também reproduzia. Então vocês podem ter a ideia de que realmente o teatro, ele ficou um brilho só, né? Junto a isso o figurino era só paetê, franja. E então eu consegui, né, levar o público àquilo de chegar lá e falar, nossa, mas mudou totalmente daquela linha que a gente vinha seguindo, né? Então era um espetáculo bem luxuoso, um espetáculo bem diferente do que a gente vinha apresentando. E a gente pesquisou muito, sempre pesquiso muito para escrever um espetáculo, e Broadway, ela exige música, dança e teatro, interpretação. Então nós sabíamos dançar e sabíamos interpretar, mas nós não sabíamos cantar. Então eu cheguei para o pessoal e falei, olha gente, a gente tem que aprender a cantar. Não tem jeito. Não dá para fazer Uma Noite na Broadway e ser fiel aos espetáculos sem cantar. E foi assim então que nós cantamos pela primeira vez. A Adriana, hoje professora do grupo, Adriana Felipe,
ela interpretou Chicago, fez aulas de canto e cantou lindamente. Subiu, né, num elevador, então foi a primeira vez que nós usamos o fosso do teatro também. Construímos um elevador para que pudéssemos sair lá de baixo, com aquele efeito lindo que a Broadway tem. E foi um sucesso. Mamma Mia também, saímos do fosso e cantamos também. Tínhamos 3 vocalistas, né, 3 vocais, que era Fernanda, Juliana e Max. E todo o grupo daí ensaiou e cantou junto. A gente gravou no estúdio. A gente não cantou mais porque não tinha condições financeiras de gravar mais e cantar mais. Então a gente cantou o musical da abertura e o musical do encerramento. E foi uma experiência inovadora dentro dessa trajetória, tanto uma experiência de direção como uma experiência para o público, que foi cantar, dançar e interpretar no mesmo espetáculo. E daí em 2016, então, eu tinha ido até os Estados Unidos para apresentar um trabalho científico e acabei, claro, realizando o meu sonho de assistir espetáculos da Broadway. E o primeiro da minha lista era o Rei Leão, porque o Rei Leão é uma paixão minha, né? Foi a paixão da minha filha, eu assisti ele inúmeras vezes e é a minha paixão. E daí eu falei, não, gente, quando eu assisti na Broadway, em Nova York, eu falei, eu tenho que levar isso para o público de Paranavaí, né? E quando a gente assume de fazer um musical, a gente tem que estudar muito musical para você poder ser o mais fiel possível ao musical. E foi isso que eu fiz, foi isso que nós, grupo, fizemos. A gente estudou, a gente pesquisou para que a gente pudesse levar para o nosso público um espetáculo à altura do musical da Broadway, que é o Rei Leão, o musical mais famoso. Eu considero o maior desafio da minha trajetória artística foi fazer o Rei Leão. O desafio já começou quando a gente iniciou com os figurinos. Diferente do ano anterior, onde a gente abusou do brilho, o Rei Leão não podia ter brilho nenhum, eram estampas africanas e a gente não achava, você não achava muito elemento cru para trabalhar. Foi muito difícil, a gente fazia um projeto piloto, da roupa não dava certo, não ficava bom, morria no palco, refazia. Eu nunca fiz e refiz tanto figurino como no ano do Rei Leão. Outro desafio é que a cena do Mufasa, para mim, é a cena mais emocionante que existe. Eu chorei na Broadway e queria que o público daqui de Paranavaí sentisse a mesma emoção que eu senti. Então eu precisava de um artista mirim, um artista infantil com 8, 9 anos de idade, que fosse capaz de interpretar e de fazer aquelas falas com tanta emoção quanto a gente via no filme ou eu vi no musical da Broadway. E isso foi muito difícil. Então eu fiz uma seleção de artistas e graças a Deus eu fui premiada. E saiu perfeito, eu não poderia esperar nada melhor. Outro desafio foi construir a Pedra do Rei, que ela tinha que ficar no palco o tempo todo e tinha que suportar que as pessoas subissem, né, para fazer as cenas sobre ela. Então nós pensamos e fizemos ela com andaimes, e um artista plástico daqui de Paranavaí recobriu todo o andaime com papel craft e pintou para que ficasse parecendo realmente uma pedra. Outro desafio também é que aqueles animais que aparecem no Rei Leão, eles são feitos com pernas, que na verdade não é perna de pau, né? A gente precisou mandar fazer com metal, porque, por exemplo, a girafa, a zebra, elas precisavam apoiar não só as pernas, precisavam ser grandes, mas também os braços. E na sequência, depois que isso estava pronto, a gente tinha que ter alguém que pudesse se equilibrar nelas e como fazer uma fantasia. Então eu tinha que levar a pessoa nesse elemento para que a fantasia pudesse ser feita ali, né, na girafa, tal como ela seria no palco.
Outra coisa também interessante eram as cabeças, né, que elas tinham que ser, eu assisti então como eram as cabeças da Broadway, então fazer as cabeças todas de espuma, que reproduzissem os personagens e também que esses personagens eles fossem o mais fiéis possíveis à Broadway e ao próprio filme. Mas eu ganhei de presente neste ano o Igor, o Bruno, a Nicole, a Bia. Nossa, eu fui presenteada no ano do Rei Leão com pessoas. Eles faziam teatro no Sesc, então quando eu comecei a convidar as pessoas para essa parte do teatro, eu não só ganhei pessoas que faziam essa parte teatral, como depois passaram a dançar e continuam dançando até hoje. E eu considero que foi em termos de perfeição, a ideia original foi o melhor espetáculo da minha carreira, da minha trajetória enquanto diretora artística, e eu creio que o público concorda. Todos que assistiram, eles ficaram maravilhados com a forma como o espetáculo foi reproduzido. Bom, daí, né, em 2017, eu pensei, bom, não dá pra gente fazer uma nova história, porque eu tinha muita preocupação de não conseguir igualar o Rei Leão, porque o Rei Leão realmente foi um nível muito alto. Então eu pensei, não, vamos mudar completamente o estilo. E eu já havia assistido alguns espetáculos em Maringá, em Curitiba, que estavam trabalhando então com LED. E eu tinha muito medo da tecnologia, eu tinha muito medo de deixar o cenário de tecido, o cenário de espuma, porque todas as vezes que eu trabalhei com projeção, a projeção às vezes enrosca, dá defeito. Então eu falei, meu Deus do céu, mas a gente precisa inovar, o público quer ver coisa nova. Então eu falei, tá na hora, né? Tá na hora de mudar, tá na hora de encarar o novo. Então eu optei em fazer Popstar, The Best, e claro, né, não tem como retratar as estrelas do pop se você não fizer um mega show. E foi isso que aconteceu. Eu assisti muito show de muita estrela pop e fiquei observando então como era a produção, o que era o painel de LED deles, o que a Madonna fazia, o que o Michael Jackson fazia e enfim, né, o que a Rihanna fazia. Eu ficava observando, assistindo, pesquisando. A gente escolheu os artistas e daí eu falei, não, a gente tem que reproduzir fielmente o show, né? A gente tem que ser fiel ao artista. Então, a gente vai ter que dublar esse artista, né? Cada turma escolheu quem seria a dublagem e a gente tem que ser fiel nos trejeitos do artista. E o resultado disso foi um show de estrelas mesmo. O thriller do Michael Jackson é algo fenomenal de se assistir. A Madonna também é algo muito bonito. Cristina Aguilera, eu não tenho, na verdade, eu digo que do Popstar eu não tenho nenhuma coreografia que eu fale assim, poxa vida, esse artista não ficou bom, né? Mesmo as crianças, se você vê as crianças fazendo Lady Gaga, é de uma perfeição que você fica impressionada de vê-las com os trejeitos da Lady Gaga. Enfim, no ano seguinte a gente não tinha mais o teatro, ele estava interditado, e em 2019 eu fechei o ciclo de 20 anos com um espetáculo que se chamava 20 anos, eu faço parte dessa história, e eu fiz uma retomada dos últimos 10 anos, daí já com um pouco mais de segurança, abusando mesmo do LED em todos os seus formatos. Então eu fechei um painel de LED, uma televisão enorme no fundo do palco, eu fechei o palco inteiro com LED, né? E passei a aprender a trabalhar com isso. O Alex, meu grande parceiro, eu passei muitas madrugadas no estúdio aprendendo como fazer o cenário, como projetar, como repensar isso, enfim.
foi muito importante para mim esse aprendizado de como trabalhar com LED. E nos 20 anos, então, eu queria alguma coisa que eu pudesse passar aquilo que a gente fez e ao mesmo tempo apresentar no palco uma releitura usando o LED como cenário, né? E foi muito bom, foi muito emocionante para todo mundo que estava ali poder assistir o trabalho, né? Foi como realmente assistir essa trajetória dos últimos 10 anos com uma leitura mais moderna no ano de 2019. Então é com muita satisfação realmente que eu fechei os 20 anos de trabalho no ano de 2019 e durante esse período eu gostaria aqui de frisar, né, que eu acabo falando muito dos espetáculos do grupo. Eu deixei de dar aula em 2007, eu acabei entrando na universidade e deixei de dar aula de jazz. Minha última apresentação, eu subi ao palco pela última vez em 2009 e eu criei então, entrando na universidade em 2008, eu passei a trabalhar com alguns projetos de extensão e eu criei um projeto que chamava Escola da Dança, hoje ele chama Universidade em Dança, ele nunca deixou de existir. Com o objetivo, já que eu não estava mais dando aulas de jazz, eu queria então proporcionar dentro da universidade a capacitação em dança, para que as pessoas pudessem fazer isso que eu faço aqui em Paranavaí e em outros lugares. Então esse projeto, ele possibilita aos alunos de educação física uma capacitação. Eles podem ir lá na academia, né? No grupo, eles podem fazer aula, eles podem participar dos espetáculos sem qualquer custo. Os ingressos custeiam todo o figurino, toda a participação desses alunos. E o interesse era realmente que eles levassem então a arte da dança para os seus municípios, ou para as escolas, ou para as academias onde eles fossem trabalhar. Mesmo depois de formados, eles podem continuar frequentando as aulas do grupo. Mesmo que eles deem aula em outras academias, eles podem continuar frequentando as aulas do grupo, desde que eles queiram. Então foi uma forma que eu encontrei de, mesmo afastada das aulas, né, por conta do meu trabalho da universidade, de manter essa minha responsabilidade de difundir a dança. Então desde 2008, daí o grupo, as professoras então elas resolveram que, como eu estava abandonando as aulas, então que o grupo passaria, não se chamaria mais então de grupo do SESC, ou festival de final de ano de danças do SESC, passaria a se chamar então Grupo de Dança Maria Tereza, em homenagem até a esse trabalho que eu havia feito até então, e para que as pessoas pudessem associar, né, esse trabalho, o trabalho que elas iam continuar fazendo, à minha pessoa. Então desde 2008 eu venho fazendo apenas esse trabalho de direção, que é um trabalho voluntário, assim, que eu faço porque eu amo e eu não consigo ficar longe, né? Eu não consigo ficar longe da dança, então a minha forma de estar perto da dança é dirigindo todos os espetáculos, é fazendo esse trabalho de figurino, cenografia, direção artística, porque é um trabalho que não atrapalha e não entra em conflito com o trabalho que eu faço dentro da universidade. Esse ano de 2020 foi um ano diferente para todos nós e eu acabei inclusive voltando a dar aulas, né? Como a universidade eu estava nas aulas online, eu também passei a dar algumas aulas online de jazz e a produzir. A gente fez algumas produções de vídeo com as nossas alunas, algumas filmaram nas suas casas, depois a gente, agora nesses últimos meses, com um número menor, a gente voltou e também acabou fazendo um vídeo, eu fiz uma narração de vídeo. Então, de uma forma ou de outra, a gente está sempre ligado, a gente não consegue se afastar daquilo que a gente ama, né? A gente não consegue quem faz arte não consegue se afastar, mas está sendo um ano difícil para todo mundo. Mas enfim, essa é a minha trajetória, essa é a minha contribuição, né? A minha contribuição para a arte, a minha contribuição para a dança, para o crescimento da dança no município de Paranavaí. Eu espero que eu possa ainda por muito tempo contribuir, eu espero ainda poder aprender muito e ensinar o que eu sei para muitas pessoas.
E espero também que tudo isso, que um dia eu possa sentar, né, para assistir um espetáculo com pessoas que passaram por mim, que aprenderam comigo, e que um dia eu possa ser o público e assistir uma produção de outras pessoas que aprenderam um pouquinho comigo, porque eu já aprendi tanto com tanta gente e continuo aprendendo todos os dias. Então, muito obrigada pela oportunidade de narrar aqui um pouco da minha trajetória aqui no município. Espero que tenham gostado e muito obrigada. Espero que possamos ainda partilhar muita dança juntos.